Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre a casa 6. A casa 6 na astrologia védica é conhecida como Ari Bhava ou Satru Bhava. E Bhava vem do sânscrito e significa casa, campo de ação, é onde os planetas sobem ao palco para contar a sua história. Então, signos astrológicos são meramente uma indumentária, uma roupagem a qual os planetas se utilizam para expressar a sua energia, mas a casa é a área da vida onde você vai sentir essas energias atuarem. A casa 6 tem uma associação com o signo de Virgem, porque esse signo tem uma natural associação com serviço e saúde. E Mercúrio, que é uma entidade lógica, analítica, é o tesoureiro do mapa. O mapa divisional da casa 6 é o Trimsamsha, conhecido como divisional 30, que expõe a saúde e a força de cada órgão do corpo. As palavras-chave para essa casa são serviço, saúde, animais domésticos, obrigações domésticas, servos, empregados, conflitos, escravidão, guerra, o exército, qualquer forma de obstáculo. É a casa das pendências kármicas, de ações não concluídas de uma vida passada e que nessa encarnação você vai precisar resolver. Então, as classes de casas às quais a casa 6 pertence são a classe das casas Upachaya, Dusthana ou Trikastana, Artha, Apoklima e Trishadaya. Para você ter um diagnóstico mais importante da casa 6, você deve analisar o planeta dispositor e o seu estado cósmico pelo Shadbala, se ele está sendo apoiado por signo, se ele está sendo afligido por Lagitariavashitas. Você deve analisar os planetas Karkas da sexta casa, os quais produzem os assuntos aqui. E os planetas Karkas são Saturno e Marte. Você deve olhar o estado de Saturno e Marte no mapa Trimsamsha para ter um diagnóstico mais preciso de qual é a defesa do sistema imunológico do nativo. Então, essa casa, ela representa acima de tudo trabalho. Por isso ela é Artha. E as casas Artha têm uma associação com o elemento terra, que são a casa 2, a 6 e a 10. Mas a 6 é o trabalho que você pode fazer, serviço, empregos, jobs, e não aquela carreira ideal, ao qual você tem uma ambição. É o que você pode fazer no momento. Então, frequentemente você vai ver pessoas com fortes planetas na casa 6, principalmente o dispositor da casa 10, da carreira na casa 6, em mapas de médicos, enfermeiros, veterinários, assistentes sociais, advogados, pessoas que mexem com situações de conflitos. A casa 6 ela pode dar uma perspectiva de como são os empregados na sua vida, ou se é você uma pessoa subalterna. Então, frequentemente, pessoas pouco privilegiadas são vistas aqui. Pessoas que sofrem alguma forma de exclusão, seja por classe, etnia, sexo, orientação sexual, religião, qualquer forma. Então, ela é muito variável de acordo com a cultura ao qual você está inserido. Então,
As pessoas que pertencem ao grupo de pessoas excluídas na Europa não vão ser as mesmas pessoas que pertencem ao grupo de pessoas excluídas no Brasil, que não vão ser o mesmo grupo que pertence à Índia. Então, você deve analisar o contexto sociocultural ao qual o consulente está inserido para delimitar o que é forma de exclusão social. Então, essa casa, ela vai dizer muito da sua relação com colegas de trabalhos, com pessoas que compõem o ambiente de trabalho e mesmo a atmosfera no seu emprego. Se você trabalha com pessoas que são exigentes, se seu emprego exige conhecimento de burocracia, de informática, de resolver conflitos, de limpeza. Qual é o ambiente do seu trabalho? A casa 6 representa também questões domésticas, não a casa 4 ou a 2. A 2 é muito valores da família e a 4 é mãe, nutrição. Então, a casa 6 é mais problemas domésticos, como reparar uma pia, limpeza, faxina, manutenção do carro. É uma casa de dívidas. Então, multas, hipotecas, prestações, todas essas coisas que às vezes te impedem de fazer uma realização, viajar, comprar um imóvel, comprar roupa, se divertir, mas você não pode fazer porque você está endividado e você não vai conseguir fazer enquanto você não quitar essas dívidas. Então, a casa 6, em certo sentido, é uma financeira, mas muito mais o dinheiro que você não tem, certo? A casa 6, ela representa também os parentes da sua mãe, especificamente os seus tios e tias maternos, porque ela é a terceira da quarta. Então, a terceira casa representa irmãos e irmãs, a terceira da quarta, as irmãs e irmãos da sua mãe. Então, dependendo do estado aqui, você pode ver se esses parentes eles te ajudam ou atrapalham. A casa 6 são inimigos declarados, inimigos que você sabe de onde vêm, de como vão atacar, de quando vão atacar e não tem como negar. É diferente da casa 12, que representa inimigos ocultos, inimigos que você não sabe de onde vêm, quando vêm e como vêm, né? É uma casa consciente. Então, dependendo de onde vá o planeta dispositor da sexta no seu mapa, vai dizer, aquela casa vai produzir uma fonte de obstáculos. Então, essa casa representa pendências kármicas. Então, qualquer planeta que vá aqui, ele vai ser uma fonte de bloqueios para os seus objetivos. Vai ser fonte de problemas dos quais você vai precisar concentrar atenção, paciência, lógica e análise para resolvê-los. Então, o Sol na casa 6 representa pendência kármica com o pai. Lua, pendência kármica com a mãe. Mercúrio ou Marte, pendência kármica com irmãos e irmãs. Júpiter, pendência kármica com o marido. Talvez você se case com um homem que é doente. Vênus são pendências kármicas com mulheres. Talvez você se case com uma mulher que seja doente, se você for um homem assistindo o mapa, assistindo o vídeo. Saturno, pendência kármica com animais e pessoas pobres. Então,
A maneira como você vai resolver essas pendências é, primeiramente, assumindo que isso é um problema. Uma vez que você assume que tem um problema, você está aberto para resolver esse problema. A segunda maneira que você vai resolver essa pendência kármica é servindo a o que aquelas pessoas representam, o que aquele planeta influencia. É uma casa de servidão. Então, antigamente, em que a escravidão era mais legitimada, não que isso tenha deixado de existir, mas hoje é uma coisa um pouco mais por debaixo dos panos, a casa 6 é conhecida como a casa da escravidão. Então, é típico pessoas com muitos planetas, tá? Não um planeta, mas muitos planetas, mais de 3 planetas na casa 6, elas terem alguma dívida kármica, frequentemente em pessoas mais humildes e pobres, que não têm oportunidade de trabalhar, de assumir o emprego dos sonhos, mas é uma casa upachaya, e upachaya em sânscrito significa maturidade ou crescimento. As casas upachaya na astrologia védica são a casa 3, a 6, a 10 e a 11. Então, o que significa isso? Significa que qualquer planeta que vá para uma casa de maturidade, que aquele planeta, na primeira fase da vida, vai ser uma fonte de obstáculos, né? Mas, eventualmente, a pessoa vai dominar esses problemas e, finalmente, o fluxo da sua vida se abrir. Então, são casas que melhoram com o passar dos anos, tá certo? E a casa 6 é a única das casas maléficas. A casa 3, a 6, a 8 e a 12. A casa 6 junto com a casa 3 são as duas únicas casas de sofrimento que são casas de crescimento ao mesmo tempo. Então, elas são otimistas, mas a casa 6, ela representa também magia negra. Ela representa mau agouro. Pessoas que querem te apunhalar, invejosas, recalcadas, que estão competindo pela mesma coisa que você, no mercado de trabalho, no mercado financeiro. Então, que vão fazer de tudo para que você fique para trás. Então, é muito importante planetas aqui para você competir no mercado de trabalho e para você competir contra qualquer forma de litígio ou imbróglio, certo? Então, a casa 6, ela é frequentemente mal compreendida para pessoas que estão iniciando em astrologia, porque normalmente quando há um planeta lá, a primeira coisa que a pessoa faz é entrar em pânico. Ou planetas na casa 8, a primeira coisa que ela faz é entrar em pânico. Mas vamos com calma, porque existe uma regra na astrologia védica. Sempre que um planeta maléfico, tradicionalmente maléfico, e os planetas tradicionalmente maléficos na astrologia védica são Rahu, Ketu, Saturno e Marte, e também o Sol. Sim, na astrologia védica o Sol é um planeta quente, porque ele tem o poder de dar a vida e de destruir a vida com o calor. Sempre que um planeta maléfico vai para uma casa de sofrimento, ele forma Viprita Yoga. É uma assinatura que impede a pessoa de que algum mal aconteça com ela. Então, planetas benéficos vão dar força, competitividade, fôlego, inteligência para ela resolver conflitos. Então, é uma coisa boa. Mas existe uma exceção. Planetas maléficos na casa 6 fazem bem, contanto que eles estejam apoiados por signo. Então, Saturno na casa 6, se estiver em Capricórnio
Libra ou Aquário tende a dar excelente sistema imunológico. Saturno em Áries na 6, problemas com ligamentos, imunodepressão, envelhecimento precoce. Marte em Capricórnio ou Áries ou Escorpião dá bom capacidade de cicatrização, boas enzimas estomacais para digerir alimentos e também bom sistema nervoso. Então, se Marte estiver em Câncer na casa 6, ele faz o contrário. Ele pode dar problemas nervosos, queloide e problemas com as enzimas estomacais. E também com a coluna, porque Marte rege a coluna. O Sol em Leão ou Áries na 6, ele dá boa visão, boa constituição óssea, os minerais do corpo são bons e dá uma boa força cardíaca. Deixa a pessoa com bastante aptidão física. É típico em mapas de soldados, policiais, pessoas que mexem com defesa pessoal, fitness trainers, professores de educação física. A mesma coisa Marte. Faz isso também. Agora, se o Sol estiver em Libra, ele dá problemas de visão, dá problemas cardíacos, fotofobia, ou heliofobia, se assim preferir. Rahu dá poderes de cura, assim como Ketu. Agora, planetas femininos são mais complicados, né, nessa casa. Se você tem a Lua em Touro ou Câncer na 6, você pode ter problemas psicológicos, desequilíbrio emocional, dificuldade de lidar com a mãe, mas por ela estar protegida por signos, melhora com o tempo. Então, a saúde psicológica melhora. Se você tiver a Lua em Escorpião na casa 6, isso é uma assinatura típica de pessoas com transtorno bipolar. Mercúrio na casa 6, se tiver em Virgem ou Gêmeos, pode dar uma boa saúde da pele, dos pulmões e de qualquer órgão impar, porque Mercúrio representa isso. Agora, se Mercúrio estiver em Peixes, pode dar problemas na pele. Problemas do sistema circulatório, formigamento, estrias. Se você tiver Júpiter em Câncer, Sagitário ou Peixes, ele dá boa capacidade de metabolizar gorduras e açúcares. Júpiter em Capricórnio, ele faz o contrário, ele dá problemas hepáticos, falência do fígado, que pode acarretar pressão alta, obesidade e acidentes vasculares. Se você tiver Vênus em Peixes, Libra ou Touro na casa 6, dá boa capacidade de recuperação da musculação. Se você é uma pessoa interessada nisso, porque Vênus rege a capacidade de recuperar-se de estresse muscular. Se a Vênus estiver debilitada em Virgem na casa 6, dá problemas com açúcares, diabetes ou doenças venéreas, tá? Se você tiver Netuno na 6, uma coisa que você deve sempre lembrar: nunca acredite no primeiro diagnóstico de um médico. Não que o médico tenha uma idoneidade duvidosa, mas é porque Netuno representa nebulosidade.
neblina. Então, a casa onde Netuno vai, você não tem uma visão muito nítida e concreta daquilo que é. Então é importante você ir mais de um médico, mas pode dar alergias, tá? A pessoa pode ser hipersensível a medicamentos, drogas lícitas e ilícitas. Então, se você tem Mercúrio na casa 6 e você estiver andando com galera que adora tomar drogas, pense 2 vezes antes, porque você pode ter uma overdose. Urano na 6 pode dar acidentes, assim como Marte na casa 6. E principalmente se Marte estiver em conjunção com Urano e Rahu. Plutão na 6 pode dar problemas com controle. Talvez você tenha tios e tias que te controlam demais, tá certo? Então, a casa 6, ela representa também o divórcio, porque ela é a 12ª da 7ª. A casa 7 são as alianças e matrimônio. Então, a casa 12 representa perdas e fins. Então, qualquer contagem de 12 de uma casa, aquela casa corresponderá ao fim ou à perda da outra casa. Então, a casa 6 representa o fim do casamento. Conflitos. A casa 12 representa prazeres da cama e amantes, mas os seus. E a casa 6, ela é a 12ª da 7ª, então ela representa relações clandestinas e amantes do seu marido ou da sua esposa. Então, se você tem planetas aqui, pode ser uma fonte de conflitos para o casamento, principalmente se o planeta na casa 6 for o planeta dispositor da 7ª. Então, se você tem Vênus na 6, pode indicar que seu marido tem uma amante. Se você tem Júpiter na 6, pode indicar que a sua esposa tem um amante. Se você tem Lua na 6, pode indicar que há uma mulher que conspira contra o seu casamento. Marte, o Sol, um homem e por aí vai. Então, esses conflitos podem ser ativados primeiramente por trânsito, né? Quando os planetas no céu estiverem transitando por cima do signo correspondente à casa, ou pelos dashas e bhuktis. Então você deve analisar trânsitos e dashas para saber quando esses conflitos vão acontecer. Mas quando você tem um planeta sozinho na 6, e de preferência um planeta maléfico, ele tende a fazer muito bem. Ele tende a dar bom espírito competitivo, deixa a pessoa muito forte, deixa a pessoa com boa capacidade de aniquilar qualquer tipo de adversidade. Se você quer fazer concurso público, se você quer prestar para concurso público, é fundamental você ter fortes planetas na casa 3 e na 6, porque Marte é o planeta da competitividade e de estratégia de guerra, de destruir inimigos. Então, Marte é o planeta carca da 3 e da 6. Só que a casa 6, ela representa a guerra, carreiras militares, em oposição à casa 12, que representa a paz, o silêncio. Então, a casa 6 e a 12 representam o eixo da guerra e da paz. Tá certo? Planetas aqui podem te auxiliar a vencer doenças agudas, que tem um diagnóstico rápido, de mais ou menos 3 meses. Ou você se recupera ou você morre. Diferente da casa 8, que representa doenças crônicas, que não tem cura, né? Como, por exemplo, lúpus, diabetes, HIV/AIDS, hipertensão, por aí vai. Então,
Planetas aqui podem te auxiliar também a vencer doenças crônicas, assim como se beneficiar dessas lutas, porque a 12ª representa como você se beneficia desses problemas. Então, como a batalha vai ser terminada, a casa 6, o início da batalha, a 8 quando você sobe no ringue e a 12 a conclusão da batalha. A casa 6, ela representa também qualquer tipo de animal doméstico. Então é típico pessoas com fortes planetas aqui, elas terem uma relação muito forte com essas coisas. Eu consigo pensar em pessoas com Saturno na casa 6 serem muito boas para adestrar e disciplinar animais domésticos. Então, como você lida com esses animais? Você gosta ou não gosta de animais domésticos? Como você lida com pessoas humildes, com pessoas semi-analfabetas, analfabetos funcionais, pessoas sem instrução? Então, é típico planetas complicados aqui, a pessoa ter problemas com empregados domésticos. Empregados que roubam, empregados que atuam pelas costas, que saem antes da hora. Bons planetas aqui, uma boa relação com empregados. Dependendo de onde o dispositor dessa casa estiver, você pode saber quem é que faz magia negra contra você. Então, se o dispositor vai para casas mais óbvias, é mais fácil, né? Como a casa 7, a 11, a 10, a 5, você tem mais conhecimento de onde vem a magia negra. Agora, pessoas que têm um dispositor da casa 6, na 8, na 12, da minha experiência, eu percebo que elas não sabem identificar muito facilmente quem está fazendo magia negra contra elas, porque está indo para casas mais misteriosas. Tá certo? A 6ª casa também é classificada como destruidora de Raja Yoga. E para você que está chegando agora, Raja Yoga em astrologia védica significa assinaturas que fazem prosperidade material e espiritual. São assinaturas de felicidade. Então, as casas responsáveis por formar Raja Yoga são a 9, a 5 e a 1. Sempre que quando elas vão para casas angulares. A 4, a 7, a 10 e a 11 forma Raja Yoga. Agora, se o dispositor da casa 6 estiver envolvido nessa aglomerado, é dito de prejudicar essa assinatura de prosperidade espiritual. Porque quando você coloca pendências kármicas, aquilo pode dar problemas, você pode não se sentir tão afortunado assim. Então é preferível ter o dispositor da casa 6 longe de casas que representam prosperidade espiritual. Nós podemos também considerar o eixo da casa 6 e da 12 como o eixo da cura, porque frequentemente pessoas com forte concentração de planetas aqui se envolvem na área de cura, mas existem maneiras diferentes de curar pessoas. Eu também considero a casa 8 como uma outra área do horóscopo que representa isso, mas a casa 8 é mais cura a nível psicológico, então frequentemente terapeutas, psicanalistas, psiquiatras são vistos pela 8ª. A casa 12 são mais pessoas que trabalham em instituições de confinamento, como por exemplo manicômios e presídios, ou mesmo terreiros, curas espirituais. A casa 6 são mais médicos e enfermeiras e veterinários, pessoas que praticam a cura em dimensão alopática. A casa 6, ela nos guia das 5 para 7. Podemos considerá-la como a ponte entre a casa 5
E a 7, ela é classificada como apoclima na astrologia védica, que é casa cadente. Casas cadentes são as que ligam um quadrante no outro, que ligam um setor da vida num outro. Então, a 5 é os desejos do coração, que podem ser criatividade artística, algum trabalho em que você faça por amor, inspiração, ou filhos. Então, a casa 5 representa sua capacidade de dar amor, mas a casa 6 vai ensinar você que para você ter filhos, ter a sua criatividade, expressar essas coisas, você precisa de estrutura. Então, essa casa representa a troca de fraldas, que é exatamente a parte ruim de ter filhos, trocar fraldas, né? Todos nós amamos crianças, mas na hora de trocar as fraldas vem um trabalhinho chato, mas você precisa fazer, você precisa levar o seu filho ao médico, você precisa ajudar seu filho a fazer o dever de casa. Então, essa casa, ela é uma extensão da quinta casa, que é uma casa dármica, de inspiração. Então, nós tendemos a fazer na casa 6 aquilo que é o nosso dever, movido por amor. Então, isso não é uma visão muito comum aqui no Brasil. No Brasil, o brasileiro vê o dever como uma coisa chata. E para que falar da casa 6? Que casa tediosa, que casa chata, que casa arrepiante, pavorosa. Mas isso é muito relativo, porque no Oriente, principalmente na cultura indiana, eles não veem dever como uma forma de obrigação, mas sim como uma forma de amor, porque você tem um senso de responsabilidade pelo aquilo que você ama. Se você ama seus filhos, você vai ter um senso de responsabilidades por eles. Isso é dado. Se você tem um canal no YouTube, se você ama a sua criatividade, você vai atrelar responsabilidade àquilo, porque aquilo é movido por amor. Então, a casa 5 é muito importante para definir a expressão do amor. Mas a casa 6, ela vem nos ensinar que o amor, ele deve estar atrelado à responsabilidade, ao dever. É uma casa de sacrifício, assim como o eixo da 6 e da 12 representa o eixo do sacrifício, mas o tipo de sacrifício visto na casa 12 é diferente do tipo de sacrifício visto pela casa 6. A casa 6 representa aquele tipo de sacrifício em prol de algo melhor. Então, de algo melhor para o objeto o qual você ama. A gente pode pegar o exemplo de relacionamentos, de namoros, porque a casa 5 representa romance. E quando você assume um namoro, requer responsabilidade, porque você não se diverte sem dinheiro. Você não diverte com a pessoa que você está se você não tem um lugar para ficar, se você não tem logística, se você não consegue administrar a sua saúde. Porque a casa 6 representa como você administra a sua saúde. Uma vez que você prova que você é capaz de lidar com questões chatas, mas que você deve fazer, você vai estar preparado para a casa 7, que é o casamento. Então, a casa 6 é amor incondicional, porque uma vez que você delimita o objeto que é o seu amor, são seus filhos, é a sua arte, é o seu namoro, você vai ter uma forma de amor incondicional àquilo, principalmente no caso de crianças e filhos, em menos intensidade de namoro. Crianças e filhos
E animais domésticos são coisas que nós precisamos delegar amor incondicional, porque elas são, em determinado momento, indefesas e nós sacrificamos o nosso dinheiro. Nós sacrificamos 50 mil reais para a educação de nossas crianças. Nós sacrificamos 5 mil reais para a cirurgia do seu cachorro, que está com um problema na pata. Mas ele precisa fazer, senão ele vai morrer. Porque você entende que aquilo é para além do ego, que é o que a Casa 5 representa. É energia pura e do coração. Todos nós somos filhos de Deus, mas a Casa 6, ela vem contrariar esse ditado de que todos nós somos filhos de Deus. Porque você vai dar roupas do bom e do melhor para o seu filho, mas você não vai dar roupas do bom e do melhor para uma criança que você não considera seu filho. Quer dizer, a não ser que você seja uma pessoa muito ligada em caridade, mas em linhas gerais, o típico cidadão comum não vai fazer isso. Você vai sacrificar o seu dinheiro para os seus filhos, porque eles são obra sua, mas pessoas que você não considera como sua ninhada, você não vai fazer aquele tipo de sacrifício. Então, você vai ter que, eventualmente, limpar o cocô de alguém, que não só trocar as fraldas do seu filho. Então, quando você entra no mercado de trabalho, você vai precisar passar por certas concessões. Porque você tem contas para pagar, você tem mensalidade de escola, você tem medicamentos, você tem um monte de coisa para pagar. Então, se você é uma pessoa que responde chefe, que não trata bem os colegas, que chega atrasado, que não tem uma higiene pessoal muito boa no mercado de trabalho, e isso é uma coisa muito complicada quando a pessoa está em repartição pública. Eu conheço cada história, eu poderia contar para vocês cada história. Então, se você não faz alguns tipos de concessão, você não vai conseguir estruturar o seu ambiente de trabalho. E se você não vai estruturar o seu ambiente de trabalho, você não vai conseguir fazer dinheiro. E se você não conseguir fazer dinheiro, você não vai conseguir pagar suas contas e as suas necessidades. É por isso que Saturno é o planeta carca da Casa 6, porque ele representa formas de sacrifício. Mas é preferível, pelo menos espiritualmente falando, que você faça alguma forma de sacrifício na Casa 6 pelo que realmente vale a pena. Então, qual é a sua paixão? Não necessariamente você precisa ter filhos para viver a Casa 5 em toda a sua essência. Você pode ter uma criatividade atrelada. Eu, por exemplo, adoro fazer YouTubes. Me dá muito amor ligar uma câmera e falar sobre astrologia para vocês ouvirem. Mas por trás dessa paixão existe trabalho, porque eu preciso chegar em casa, eu preciso editar, renderizar, fazer miniatura, editar foto no Photoshop, subir no YouTube, divulgar, colocar as tags. Então, esse trabalho chato vinculado à minha paixão. Então, a Casa 6 é justamente isso. Ela te ensina que por trás de um desejo do coração existe dever e responsabilidade atrelado a isso, mas é preferível que você faça formas de sacrifício por objetos, paixões e pessoas que realmente valham a pena, que sejam seus aliados. Então, certifique-se de que os sacrifícios que você está fazendo aqui estejam na mesma página que os seus objetivos espirituais, os seus objetivos mais dármicos, tá certo? Bem, pessoal, essa foi minha análise sobre a Casa 6. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever aí embaixo, não esqueça de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia toda semana, esteja sempre ligado para você não perder nada. E se você deseja dar uma consulta astrológica comigo, você pode me encontrar pela minha página no Facebook AstroLucas ou me enviar um e-mail para o endereço que se encontra aí embaixo. O que você se sentir mais confortável, tá certo? E como sempre, nos vemos na próxima com mais novidades. Falou!